Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre agora o seu coração, onde quer que você esteja. Hoje, eu quero caminhar com você por um terreno delicado, porém sagrado. O retorno ao coração de Deus. Há momentos em que nos sentimos distantes, frios, culpados, envergonhados. Momentos em que parece que nossa alma perdeu o caminho de volta para casa. Mas escute o que eu vou te dizer com toda a sinceridade espiritual. Nenhum distanciamento é grande demais para impedir Deus de alcançar você. Nenhum pecado, nenhum silêncio, nenhuma falha, nenhuma queda é maior do que o amor daquele que te formou. Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração pesado. Talvez você sinta que orou pouco, que parou de buscar, que esfriou, que se perdeu dentro de si mesmo. Talvez você esteja lutando com pensamentos do tipo: será que Deus ainda me quer? Será que Ele ainda me ouve? Será que ainda existe perdão para mim? Mas antes de qualquer palavra minha, existe uma verdade que precisa entrar profundamente na sua alma. Deus nunca desiste de você. Ele não se cansa de esperar por você. Ele não se afastou. Você só perdeu a sensibilidade da presença dele. O Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essas palavras foram escritas por alguém que conhecia a dor da queda, da culpa, do arrependimento e principalmente a misericórdia de Deus. Davi errou feio, feriu pessoas, feriu a si mesmo, feriu o próprio coração de Deus. Mas mesmo assim, quando ele caiu, Deus não o expulsou. Deus o chamou de volta. E este é o mesmo Deus que te chama hoje. Existe algo precioso aqui. Deus não está buscando perfeição no seu arrependimento. Ele está buscando sinceridade. Uma sinceridade que diz: Senhor, eu reconheço que me afastei. Eu reconheço que pequei. Eu reconheço que não estou onde deveria estar, mas eu quero voltar. A verdadeira oração de arrependimento sincero não nasce da culpa que destrói. Ela nasce do amor que restaura. Você não está ouvindo esta oração por acaso. Há um movimento do Espírito Santo dentro de você, te chamando, te atraindo de volta, te lembrando de quem você é e de quem Deus é. Deus não é o carrasco que você imagina. Ele não está te esperando com acusações, mas com misericórdia. Ele não está com o dedo apontado, mas com os braços abertos. Ele não está te rejeitando, ele está te convidando a voltar. Lembra do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai, gastou tudo, abriu mão da dignidade, se perdeu completamente. Mas a Bíblia diz que, quando ele ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro. Preste atenção. O pai correu. Deus corre na sua direção quando você decide voltar. Deus não espera você se consertar completamente. Ele não exige que você volte impecável. Ele só quer que você volte. O inimigo tenta te convencer de que você está longe demais. Mas Deus diz: eu nunca estive longe. Eu sempre estive aqui. Talvez você tenha parado de orar por vergonha. Talvez você tenha se calado por culpa. Talvez você tenha se escondido por medo. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus não se impressiona com o seu pecado. Ele se impressiona com o seu retorno. A graça de Deus não diminui porque você caiu. Ela só se torna mais evidente. E sabe por quê? Porque Deus é especialista em reconstruir corações quebrados, em restaurar pessoas que pensaram que não tinham mais jeito, em renovar aqueles que se acham espiritualmente mortos. A verdade é esta: Deus não precisa de muito para te transformar. Ele só precisa da sua entrega.
E neste momento, talvez você esteja lembrando de coisas que fez, palavras que disse, caminhos que tomou, decisões que se arrepende. Mas entenda, arrependimento não é reviver a culpa. Arrependimento é escolher um novo caminho. É olhar para Deus e dizer: faz de novo, restaura em mim, cria em mim um novo coração. E é exatamente isso que Ele quer fazer hoje. Deus quer renovar seu espírito, quer limpar aquilo que ficou turvo, quer curar aquilo que ficou ferido, quer reconstruir aquilo que se quebrou, quer reacender o fogo que se apagou. A distância não é o fim da sua história, o silêncio não é o fim da sua fé, a queda não é o fim da sua caminhada. Porque enquanto houver Deus, sempre haverá recomeço. Agora, eu quero que você respire fundo e deixe essa verdade entrar. Você pode voltar. Você deve voltar. E Deus te recebe exatamente como você está. Este é o momento de realinhar sua alma. Momento de confessar, de chorar se for preciso, de abrir o coração e permitir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer, te restaurar por completo. E antes de seguirmos, escreva nos comentários: Senhor, eu quero voltar. Esta é a chave do retorno. É o primeiro passo. É a ponte que liga você de volta ao Deus que nunca te soltou. E seguindo esta jornada de cura espiritual, eu quero que você perceba algo muito precioso. O arrependimento não é uma punição, é um presente. Não é a vergonha que te leva de volta a Deus, é a graça. O arrependimento é o caminho para o abraço que você sempre precisou. É o retorno à vida, é o reencontro com o propósito, é a reconexão com o amor que nunca mudou. Mas para entender isso profundamente, precisamos olhar para as histórias de pessoas que também se afastaram, fraquejaram, erraram e mesmo assim foram restauradas. Comecemos pelo filho pródigo. Ele não apenas se distanciou fisicamente, ele se distanciou emocionalmente, espiritualmente e moralmente. Ele não foi embora por ignorância, ele foi embora por decisão. E mesmo assim, quando voltou, encontrou o pai correndo na sua direção. Aquele abraço não representava apenas perdão, representava: você ainda pertence a este lugar. Você ainda é meu filho. Eu ainda te amo. Eu nunca deixei de esperar por você. Agora pense em Davi. Ele não pecou por fraqueza momentânea. Ele caiu profundamente. Tomou decisões que feriram pessoas, trouxe dano à sua casa e entristeceram o coração de Deus. E o que ele fez? Ele correu para Deus, não para longe. E quando disse: cria em mim um coração puro, Deus não o rejeitou. Deus o restaurou, Deus o levantou, Deus o transformou. A restauração não veio porque Davi era perfeito, veio porque ele foi sincero. A sinceridade abre portas espirituais que o medo tenta fechar. E agora pense em Pedro. Ele não apenas errou, ele negou Jesus. Foi uma queda pública, dolorosa, vergonhosa. E ainda assim, quando Jesus ressuscitou, ele perguntou: Pedro, você me ama? Jesus não perguntou: por que me negou? Ou como pôde fazer isso? Ou você merece uma segunda chance? Jesus perguntou o que realmente importa: você ainda me ama? É assim que Deus trata quem está voltando. Ele não revisita o passado, ele reconstrói o futuro. Ele não esfrega seus erros na sua cara, ele estende a mão. Ele não agrava a culpa, ele oferece cura, porque Deus não conversa com você a partir do seu pecado. Ele conversa com você a partir da sua identidade. E sabe qual é a sua identidade? Filho, filha, escolhido, chamado, amado. Agora observe algo profundo. Em todas essas histórias, a restauração só começou quando houve um movimento.
um passo de volta, uma confissão, uma palavra sincera, um desejo de retornar. O filho pródigo voltou. Davi confessou. Pedro chorou amargamente e se aproximou de Jesus novamente. Esse movimento é a ponte entre quem você foi e quem você será. E talvez hoje o seu movimento seja pequeno, uma frase sussurrada, uma lágrima derramada, uma vontade tímida de recomeçar, uma confissão silenciosa, uma oração frágil. Mas Deus não despreza isso. Deus acolhe cada mínimo passo. Deus honra cada tentativa. Deus restaura cada coração sincero. E é aqui que eu preciso te dizer algo essencial. O arrependimento não te acusa, ele te devolve. Devolve sua paz, devolve sua sensibilidade espiritual, devolve sua alegria, devolve sua identidade. Devolve seu propósito, devolve seu relacionamento com Deus. Você não está voltando para um Deus que aponta erros, você está voltando para um Pai que abre os braços. A culpa te afasta, a graça te puxa de volta, o medo te paralisa, a misericórdia te liberta. E entenda, arrependimento não é sobre o que você fez. É sobre o que Deus pode fazer daqui para frente. Agora quero te mostrar mais uma verdade espiritual. A distância entre você e Deus não se mede em quilômetros, mas em direção. Você pode estar longe, mas se está caminhando de volta, você já está perto. Você pode estar caído, mas se está movendo o coração na direção dele, você já está sendo levantado. Deus não exige que você chegue perfeito. Ele só quer que você volte disposto. E eu sei que talvez você esteja lidando com sentimentos que te bloqueiam. Vergonha do que disse, vergonha do que pensou, vergonha do que assistiu, vergonha de escolhas passadas, vergonha de ter se afastado. Mas escute isso, a vergonha vem do inimigo, a convicção vem do Espírito Santo. A vergonha te diz, não volte. A culpa te diz, Deus não vai te receber. O medo te diz, agora é tarde demais. Mas o Espírito Santo te diz, eu estou te chamando. Eu nunca te deixei. Eu quero te restaurar. Eu quero você de volta. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. O céu está movendo algo por dentro de você. Essa vontade de recomeçar é o toque de Deus dizendo, volta, eu ainda te espero. E agora eu quero orar por você com profundidade e verdade. Senhor, olha para este coração que está cansado, ferido, arrependido e desejoso de voltar para ti. Quebra toda acusação, quebra toda vergonha, quebra toda mentira que diz que não há mais chance. Restaura, Pai, o que foi quebrado. Refaz o que foi destruído. Toca profundamente esta alma que deseja recomeçar, que a tua graça cubra todo o passado, que o teu amor cure toda a culpa, que a tua presença envolva e transforme cada pensamento. Recebe, Senhor, esta vida de volta aos teus braços, em nome de Jesus. Amém. E antes de irmos adiante, escreva nos comentários, Senhor, eu volto para ti. Esse é o marco da sua restauração. E agora que já falamos sobre arrependimento, retorno e restauração, eu quero te conduzir a uma compreensão ainda mais profunda. Deus não apenas aceita quem volta, Ele transforma quem volta. Ele não apenas te recebe, Ele te renova. Ele não apenas te perdoa, Ele te reposiciona. Ele não apenas apaga o passado, Ele escreve um futuro novo, e isso é tão claro na palavra. Observe Paulo. Ele não era apenas alguém distante. Ele era um perseguidor, um opositor, alguém que sinceramente acreditava que estava certo enquanto machucava o coração de Deus. Mas quando a luz do Senhor o alcançou, ele não foi descartado. Ele foi transformado, ele foi levantado, ele foi enviado.
Ele se tornou uma das maiores vozes do Evangelho. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não transforma apenas a história. Ele transforma a identidade. Quem você foi não define quem você será. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não sou Paulo. Deus sabe, Ele não quer que você seja Paulo. Ele quer que você seja você, firme novamente no caminho que Ele preparou. Agora pense também em Jonas. Jonas não apenas fugiu, ele caminhou deliberadamente na direção contrária. E quando tudo desmoronou, quando o peso da desobediência se tornou grande demais, Jonas clamou. E Deus respondeu, não com rejeição, não com abandono, mas com um caminho novo, uma segunda chance, uma oportunidade de cumprir o propósito. Sabe o que isso mostra? As suas fugas não anulam o chamado de Deus. Elas apenas revelam o quanto Ele está disposto a te perseguir com amor até te trazer de volta. E isso também vale para você. Você pode ter parado de orar. Você pode ter se distanciado da igreja. Você pode ter deixado passar dias, meses, anos sem falar com Deus. Você pode ter tomado decisões que até hoje te machucam. Mas nada disso impede Deus de te restaurar agora, porque o amor de Deus não é limitado pela sua queda. Ele é maior que a queda, maior que a vergonha, maior que o passado, maior que os erros, maior que o medo. E hoje, Deus está te dizendo, eu ainda tenho planos para você, eu ainda vejo o melhor em você. Volta porque eu quero te sarar. Volta porque eu quero te reconstruir. Volta porque você ainda é meu. E eu quero te mostrar algo profundo que talvez você nunca tenha percebido. No Salmo 51, quando Davi diz, cria em mim um coração puro, ele não está pedindo um reparo, ele está pedindo uma criação nova. A palavra ali significa literalmente criar do nada, assim como no Gênesis. Ou seja, Davi sabia que não precisava de um ajuste. Ele precisava de um recomeço. E talvez seja isso que o seu coração está pedindo agora. Um recomeço. Não apenas um perdão momentâneo, mas uma restauração profunda. Uma cura interior. Um renovo no espírito. Uma fé reacendida. Um novo começo com Deus. E quando você volta, algo poderoso acontece dentro da alma. A culpa perde força, o medo perde a voz, a escuridão perde espaço e a presença de Deus começa a iluminar tudo novamente. É por isso que voltar para Deus não é apenas um ato espiritual, é um ato emocional, mental e até físico. Você volta a respirar diferente, você volta a pensar diferente, você volta a sentir esperança. Você volta a enxergar propósito, você volta a experimentar paz. E agora, eu quero que você permita que esta oração entre profundamente no seu coração. Feche seus olhos, se puder. Respire fundo e deixe Deus te tocar. Pai amado, aqui está teu filho, tua filha, voltando com o coração quebrado, mas sincero, voltando com arrependimento, mas também com esperança. Senhor, abraça esta vida agora. Quebra toda a acusação, toda mentira, todo o peso que tentou afastar este coração de ti. Restaura, Pai, o primeiro amor. Restaura a sensibilidade espiritual. Restaura a paz que foi perdida. Restaura a alegria de estar na tua presença. Purifica, cura, renova, transforma e faz deste retorno um marco, um antes e um depois. Que a partir de hoje esta vida caminhe debaixo da tua graça e da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, declare com fé nos comentários: Senhor, eu volto para o teu coração. E antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, compartilhar com alguém que esteja precisando e deixar o seu amém. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais vidas.